Você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Obadias. Livro do profeta Obadias, no capítulo de número 1. E nós leremos alguns versículos deste capítulo, a começar pelo versículo de número 12. Você não deveria ter olhado com prazer para o dia do seu irmão, o dia da sua calamidade. Você não deveria ter se alegrado pelo que aconteceu com os filhos de Judá no dia da sua ruína. Você não deveria ter falado de boca cheia no dia da angústia. Você não deveria ter entrado pelo portão do meu povo no dia da sua calamidade. Você não deveria ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade. Você não deveria ter posto as mãos sobre os seus bens no dia da sua calamidade. Você não deveria ter parado nas encruzilhadas para exterminar os que escapassem. Você não deveria ter entregado ao inimigo os que escaparam com vida no dia da angústia, porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre as nações. Você será tratado da mesma forma como tratou os outros. O mal que você fez cairá sobre a sua cabeça. Senhor meu Deus, nós te pedimos que o Senhor possa falar aos nossos entendimentos e aos nossos corações. Que o Espírito Santo possa se revelar a todos nós de uma maneira maravilhosa, de uma maneira poderosa. Que o Senhor possa verdadeiramente nos levar a compreender e a viver de uma forma que agrade a Deus. É o que nós te pedimos, ó Pai, com o perdão dos nossos pecados, no nome de Jesus Cristo. Amém. Talvez essa palavra seja uma das palavras mais difíceis para que possamos ministrar, possamos pregar. Mas é uma palavra que eu creio que é urgente para a Igreja de Cristo nos nossos dias. O Senhor Jesus, entre os seus discípulos, teve que repreendê-los, porque em uma determinada ocasião, Tiago e João queriam trazer fogo dos céus sobre os samaritanos. E Jesus disse a estes, chamando-os de Boanerges, filhos do trovão, Jesus disse: vós não sabeis de que espírito sois. Que espírito nos move? E eu irei um pouco mais além.
que mentalidade, que sentimento nos move. Vivemos em nossos dias, não só na nossa nação, mas em muitas nações, vivemos dias de polarização. E no meio da polarização, os sentimentos ficam mais intensos. E por causa desta intensidade, facilmente nós podemos cair, tropeçar, falhar, agir como não deveríamos agir, falar o que não deveríamos falar, sentir o que não deveríamos sentir, porque estamos afetados. Entre judeus e samaritanos existia uma oposição, existiam sentimentos de ressentimento, de mágoa, de preconceitos. E os discípulos de Jesus, embora discípulos de Jesus, agiram de uma forma que não era o Espírito de Cristo, que você deve se lembrar que quando esteve naquela aldeia de samaritanos e foi dialogar com a samaritana junto ao poço de Jacó, que ela foi tão grosseira com Jesus, e Jesus tão educado, tão amável com ela. A Bíblia nos diz que, de fato, nós não devemos aceitar o mal, e devemos combater o mal. E não apenas combater o mal, a Bíblia diz que nós devemos vencer o mal. Mas a palavra diz, vence o mal com o bem. E não devemos pagar mal por mal a ninguém. Antes fazer o bem. E fazer o bem a todos, como a Bíblia diz, devemos fazer o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Porém, essa palavra é uma palavra de advertência. Tu não deverias ter se alegrado no dia da desgraça do teu irmão. Nós não podemos nos alegrar com a desgraça de outros. Nós não podemos nos alegrar com o que acontece de mal, ainda que merecido. Você está me escutando? Ainda que merecido. Ainda que seja um ato de justiça. Mas nós não devemos nos alegrar com o dia da desgraça do seu irmão. O que Israel estava vivendo, o que Judá, melhor dizendo, estava vivendo, era um juízo sobre a sua vida. Mas Edom, outra nação, se alegrou com o juízo merecido, se alegrou e se aproveitou da ocasião, intensificando ainda mais tudo que Judá sofria. E aqui é dito, você será tratado da mesma forma que tratou os outros. O mal que você fez cairá sobre a sua cabeça. Jesus nos ensina este princípio, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. E o próprio Senhor Jesus disse, com a medida que vocês medirem, vocês também serão medidos. E a palavra diz
que é boa medida, recalcada, sacudida, e ainda se acrescentará. De modo que nós temos que tomar muito cuidado e seguir o grande princípio que Jesus nos deu no Sermão da Montanha. O que vocês desejam, ou como vocês desejam que os homens façam a vocês, assim vocês devem fazer para com os homens. Veja, em momentos como esse, sentimentos que parecem positivos, como a alegria me parece um bom sentimento, uma boa sensação, podem se tornar negativos, podem se tornar armadilhas para nós. Sentimentos não são bons ou maus, eles serão bons ou maus segundo nós os usamos, como nós os usamos. Amar parece algo bom, e é bom, mas amar o pecado não é bom. Odiar, obviamente, é algo ruim. Mas odiar a prática do pecado não é algo ruim. Eu não estou dizendo odiar o pecador, mas a prática do pecado. Nós, Igreja de Cristo, temos que mudar a nossa postura. Se nós não queremos que juízo venha sobre a nossa vida, nós não podemos nos permitir nos alegrar no dia da desgraça de outras pessoas. Eu não posso me alegrar com a queda. Eu tenho que ter um sentimento, que é um sentimento cristão, de afeição, e não um sentimento de vingança, de destruição, um sentimento de mágoa. Porém, alguém poderia dizer, mas a Bíblia não diz, irai-vos e não pequeis? Também diz a Bíblia. Uma coisa é irar-se. Nós temos direito até a nos irar. O que nós não temos direito é de, irando, pecar. E como alguém pode irar e não pecar? Como estão os nossos sentimentos quando a ira se transforma em raiva, que é uma ira prolongada? A ira é uma explosão momentânea, mas a raiva é uma ira continuada. E a raiva produz em nós a mágoa. E a mágoa sempre traz o ressentimento. E o ressentimento faz com que não venhamos a tratar os outros como Deus deseja que venhamos a tratar. Veja, isso é uma dinâmica. Começa com a ira, mas que nós não podemos dar lugar ao pecado. E a Bíblia diz uma coisa muito importante, que nós não podemos dar lugar ao diabo. Cuidado, porque o diabo é um oportunista. Ele procura as oportunidades. Ele é meu inimigo, ele é teu inimigo, ele é nosso adversário. E o diabo é real.
é real. E os demônios são reais. E nós devemos enfrentá-los. E nós temos uma luta espiritual. E não podemos, lutando contra o inimigo, ser derrotados por dentro, pelo próprio adversário, dando nós mesmos lugar ao inimigo. Nós não podemos, volto a dizer, dar lugar. Dar lugar ao pecado, dar lugar ao diabo. Nós não podemos permitir que o inimigo tenha qualquer vantagem sobre nós. Não podemos dar lugar. O inimigo não pode ter esse lugar. E quantas vezes nós estamos dando oportunidade, dando lugar. Veja bem, numa vida em que a paz de Deus, que a Bíblia diz que excede todo o entendimento, e que é árbitro de nossos corações, não deveria haver lugar para raiva, para o ódio, para o rancor e coisas semelhantes a estas. Não deveria haver lugar aonde a paz de Deus, que excede todo entendimento, está em nossas vidas. E Jesus disse: eu tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. A minha paz vos dou. E a palavra do Senhor ainda vai mais adiante, falando sobre aquela grande oposição que era o judeu e o gentio. E diz que Cristo removeu aquilo que nos separava. Jesus retirou, ou você poderia usar a palavra derrubou, o muro da inimizade. A inimizade. Este muro, nós não podemos permitir que seja construído ou reconstruído. E um muro é construído parte por parte, pedra por pedra, tijolo por tijolo. Um muro não se ergue do nada. Conceito, preconceito após preconceito. E o muro é levantado. Um muro leva tempo para se levantar. E nós não podemos permitir que esse muro que foi removido, esse muro que foi retirado, esse muro que foi derrubado, um muro da inimizade, volte a existir no nosso meio. Esse não pode ser o nosso espírito. Esse não pode ser. Nós estamos querendo nos tornar uma igreja que ora. Mas veja bem, com que espírito, ou eu direi, com que sentimento você ora? Porque há pessoas, há evangélicos em nossos dias, que estão orando com ódio. E eu não estou aqui para acusar A, B ou C, ou dizer sobre temperamento de um ou de outro. Você pode ter um temperamento mais explosivo, até mesmo aguerrido. E você pode ser mais controlado, mais manso. Isso é uma questão de temperamento.
Mas eu estou querendo aqui alertar o que a Bíblia nos chama. A nossa luta não é contra sangue, nem contra carne. A nossa luta é contra principados e potestades. Direcione a sua ira para onde a sua ira tem que ser direcionada. Não para homens, não para carne, mas contra principados e potestades. Com estes pode tratar com toda a ira. Pode mandar vir fogo dos céus sobre Satanás. Pode repreender os capitães que vêm contra você. Pode ser um profeta Elias que diz: se sou homem de Deus, venha fogo sobre ti e sobre os teus. Porque você está enfrentando principados e potestades. Mas não quanto a homens. Não porque pessoas pensam diferente de nós. Não porque pessoas são diferentes de nós. Não porque pessoas têm outra nacionalidade, ou outra cor, ou outra cultura, ou outra religião. Nós não podemos ser os que caminham com ódio. Nós pertencemos a Cristo. Que Espírito nos guia? Que Espírito nos move? É espírito de destruição ou é espírito de edificação? É um espírito de trazer a perdição, porque trazer fogo dos céus é perder-se aquela vida, ou é um espírito de salvar, de redimir, de transformar, de restaurar. Esse é o nosso espírito. O nosso evangelho é do reino, e o evangelho do reino é conhecido como o evangelho da paz. O evangelho da paz. Não é um evangelho da guerra, é o evangelho da paz, no qual nós fomos chamados para sermos pacificadores. Deixe-me te dar uma definição de um pacificador. Um pacificador é aquele que faz paz. Um pacificador, ele se empenha. Fazer a paz não é algo fácil. Veja se fazer a paz é algo fácil. Olhe a Ucrânia e a Rússia. Fazer a paz é algo fácil. Olhe Israel e a Palestina. Fazer a paz é algo fácil. Fazer a paz é algo difícil. Porque você busca trazer harmonia e, o mais difícil, justiça a ambos os lados. E numa guerra, e a própria guerra, é em si injusta. Muitas pessoas dizem, mas é uma causa justa, mas a guerra é injusta. A guerra alcança inocentes, e aonde inocentes sofrem ou morrem, eu chamo isso de injustiça. Por mais justa que seja uma causa, uma guerra sempre será injusta, porque alcançará, ferirá quem não deve ser ferido. E a Bíblia diz, no que depender de vós, no que depender de vós, porque nem tudo depende de mim, nem tudo depende de você, mas no que depender de vós, tenhais paz com todos.
tenhais paz com todos. Nós temos que ser, neste mundo, agentes de paz. Veja, esse texto, e há outros textos, Provérbios diz, não se alegre com a queda do seu inimigo. Quando a alegria é errada. Quando um sentimento que eu tenho apreço por ele, que eu desejo, nós desejamos nos alegrar. E alegrar é algo bom. E a Bíblia diz, alegrai-vos sempre no Senhor. E outra vez vos digo, alegrai-vos. Mas quando eu me alegro na queda do meu inimigo, eu estou indo contra a palavra do Senhor. Tu não deverias ter te alegrado. No dia da desgraça, eu não posso me alegrar com o mal que acontece com outra pessoa, ou eu sou, biblicamente, uma pessoa perversa. Meus irmãos, isso talvez para você diz, mas pastor, isso é tão óbvio. Porém, veja como a igreja está vivendo. Veja como a igreja está agindo. Veja como a sociedade está se portando. Nós temos na nossa sociedade, e olha, deixe-me dizer uma coisa, isso vai muito além de uma questão política, de uma questão partidária, porque há isso na política, há isso nas questões partidárias, mas esse discurso de ódio está vindo, por vezes, de púlpitos e de pregadores que não poderiam estar falando isto. Eu não estou dizendo que nós não podemos nos indignar. Eu não estou dizendo que nós não podemos nos irar. Nós temos direito à indignação. Nós temos direito a não nos rendermos ao que é injusto. Deus não se alegra com a injustiça. E nós também não temos que nos alegrar com a injustiça. Mas a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ele não se alegra com a injustiça. Mas ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele não tem prazer na desgraça, ele não tem prazer no mal. Deus não se alegrou com a queda do homem. Deus se entristeceu com a queda do homem, mas ele deu juízo ao homem, porque o pecado exige juízo. Deus é justo, Deus é santo, mas Deus é amor e pleno em misericórdia. E se Deus nos tratasse segundo nós merecemos, nenhum de nós teria sobrevivido. Mas Deus não nos trata desta forma. Se você vir o seu inimigo, e saiba do seguinte, isso já é uma lei veterotestamentária. Se você vir o seu inimigo com sede, dá-lhe de beber. Se vir com fome, dá-lhe de comer. Jesus mesmo disse, vocês ouviram o que foi dito, que vocês devem amar aos seus irmãos e odiar aos seus inimigos. Veja bem, isso era pregado. Você concorda comigo?
Isso era ensinado, isto era doutrinado. Jesus disse: eu, porém, vos digo, amai aos vossos inimigos. Meus irmãos, eu te pergunto, a quem iremos obedecer? Essa é uma das palavras que, para mim, mais difíceis, como eu disse, de pregar. Porque é uma palavra de cunho moral, e as palavras éticas, as palavras morais, as mensagens éticas e morais, elas são extremamente difíceis. Mas eu volto. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Nós não podemos dar tempo para que a ira se transforme em pecado. E por que não se ponha o sol? Há um motivo pelo qual eu me iro. Há uma razão pela qual eu me iro. E eu preciso não simplesmente dar vazão ao sentimento de ira e transformá-lo em um sentimento de raiva e transformá-lo em um sentimento de ódio. Mas o que eu preciso resolver é a razão que me levou à ira. Eu preciso resolver o problema e não odiar o problema. Quem pode dizer amém a isso? E é urgente, não se ponha o sol. Jesus disse a respeito disso, num outro sentido, mas que eu quero usar aqui como ilustração: trabalhai enquanto é dia. Aleluia. Trabalhai enquanto é dia. Para quê? Para resolver o problema que me indignou. Porque a noite vem em que ninguém pode trabalhar. Trabalhar enquanto vocês podem ver. Trabalhar enquanto há luz. Trabalhar antes que venha a escuridão. Antes que venha o momento em que você não pode ver perfeitamente. Trabalhe enquanto você pode ver perfeitamente. Antes que o sol se ponha, vamos resolver o que temos que resolver. E não vamos simplesmente ruminar um sentimento de indignação. Você sabe que nós não fomos chamados para sermos provocadores de contendas. Nós somos filhos de Deus, e a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados, serão reconhecidos como filhos de Deus. Deus nos deu poder para sermos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, temos que ser reconhecidos neste mundo por sermos pacificadores. E paz é algo que vai muito além de contenda, de eliminação de contendas. Biblicamente, a paz é a maior bênção que há. E paz é gerar um ambiente pleno de toda sorte de bênçãos. Eu fui chamado para isso e você foi chamado para isso. De criarmos um ambiente propício a toda sorte de bênçãos. Venha comigo. Há um texto que se encontra na Epístola de Tiago. Eu não posso
deixar de falar deste texto que nos diz: ora, Tiago capítulo 3, versículo 18, ora, é em paz que se semeia o fruto de justiça. Para quem? Para os que promovem a paz. Meu amado irmão, minha amada irmã, nós somos pacificadores. Deixe-me dar uma outra definição de um pacificador: um promotor da paz. Um promotor da paz. Aquele que faz, aquele que gera, aquele que cria a paz. Paz é um ambiente onde reina a justiça, pois é em paz que se semeia o fruto da justiça. Sabe que há uma versão tão interessante deste texto, que é uma versão amplificada do texto, que poderia ser dito: quem semeia paz, colhe justiça. Quem pode dizer amém a isso? Amém. Quem semeia paz, colhe justiça. Nós precisamos semear paz. Nós precisamos entender que é em paz que se semeia o fruto de justiça. Eu já falei sobre este fruto e eu disse sobre este fruto, fruto de justiça, que normalmente nós imaginamos que a semente deve ser semeada, mas justiça é algo que você não pode semear como semente, você tem que semear como algo já completo. Intenção de justiça não é realização de justiça. Querer fazer o bem não é bem que é feito ou realizado. Nós precisamos ser os que vivem, os que praticam esta justiça. E eu volto a dizer, nós não podemos ter esse espírito de divisão, espírito de preconceito. Nós não podemos permitir nos alegrar com o mal que acontece a outro indivíduo, a outra pessoa. A palavra do Senhor nos fala coisas, e que há uma delicadeza na palavra do Senhor, e um respeito que nós deveríamos ter. Quando inimigos de Israel, inimigos do povo de Deus, eram vencidos. Sabe, quando uma nação como o Egito sofreu o que sofreu, pela dureza do seu governante, que era Faraó, e que vieram as pragas sobre o Egito. Há quem leia esse texto e diz: aleluia, glória a Deus, mais uma praga, mais outra praga. Não, meus irmãos, gente sofreu. E eu te digo o seguinte: Deus chorou pelo Egito. Não havia prazer no Egito viver as consequências da dureza do coração de Faraó. E que se
Aquelas pragas ali estavam para não apenas salvar o povo de Israel, mas também para salvar o Egito. Para salvar o Egito. E que nós não podemos nos alegrar com isso. Existe um texto na Bíblia sobre um inimigo de Israel que morreu e foi levado à sua casa. E quando ele chega na casa, diz: a sua mãe esperava. Há uma mãe que chora. Há uma mãe que chora. E que nós temos que compreender isso. E a Bíblia diz o quê? Alegrai-vos com os que se alegram, mas também chorai com os que choram. E nós temos que ter essa empatia, nós temos que ter essa sintonia, nós temos que ter esse mesmo sentimento, esse mesmo desejo, o desejo de conversão, um desejo de salvação, e não um desejo simplesmente de erradicar, um desejo de justiça própria, um desejo de vingança. Este não é o nosso espírito. Nós precisamos viver o espírito de Cristo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, e cingi-vos de ternos afetos de misericórdia. É assim que nós devemos agir. O amor não se alegra com a injustiça, ele se regozija com a verdade. Mas Lamentações diz: Deus não tem prazer no sofrimento de ninguém. E não serei eu que terei prazer. Se Deus não tem prazer, quando eu tenho prazer, eu tenho algo que Deus não aceita, que Ele não tem. E que nós temos que tomar muito cuidado. Indignar-se sim. Irar-se sim. Mas enraivecer-se jamais. Há um sentimento de urgência no que a Bíblia diz: não se ponha o sol sobre a sua ira. A Bíblia diz: se o teu irmão tem algo contra ti, vai. E há uma versão que diz: corre. Outra versão diz: apressa-te em se reconciliar com seu irmão. Deus nos deu espírito ou ministério da reconciliação. E é assim que nós precisamos viver. Existe, deixe-me ampliar um pouco o sentido, existe uma ira justa. Uma ira que é correta, que eu chamo a indignação, que se alinha com a justiça e a santidade. Essa é uma ira que nós devemos ter, que se alinha com a justiça e a santidade de Deus, buscando o bem, buscando a verdade, buscando a paz, sem prejudicar os outros ou os relacionamentos. Mas há uma ira pecaminosa, uma ira destrutiva, uma ira que é alimentada pelo orgulho humano, pelo egoísmo,
pelo ódio, que pode levar a atitudes como calúnias, ciúmes, fofocas, dissensões, facções, separações. E lembre-se que Deus abomina, não sou eu que estou dizendo, é a palavra, o que faz divisão entre irmãos. Deus abomina isto. Por isso nós precisamos ter um controle emocional, um domínio próprio, que faz parte do fruto do Espírito. Em dias de tanto radicalismo, é radicalismo religioso, é radicalismo político, é radicalismo ideológico, a moderação parece que está fora de moda. Em ambientes radicais, você ser moderado, você ser equilibrado, parece-me que por vezes você é errado para todo mundo, porque para ambos os lados você é errado, porque você está procurando moderação. Mas o que a Bíblia diz? Seja conhecida diante de todos a vossa moderação. Diante de todos. Diante de todos. A Bíblia, portanto, quando fala não se ponha o sol, a Bíblia está dizendo corra, acerta-te com o teu irmão, acerta-te com ele. Eu tenho brincado com esse texto, dito que algumas pessoas parece que entenderam errado, que não é acerta-te com o teu irmão, mas é acerta a teu irmão. A Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz para irmos lá e acertarmos o nosso irmão. A Bíblia diz para nós nos acertarmos com o nosso irmão. A Bíblia, portanto, permite a ira até. O que a Bíblia não permite é o pecado. Que a ira se torne o pecado. Que eu não deixe a raiva durar. Que eu não permita que esses sentimentos me dominem. Que eu não seja tomado pela violência e por palavras torpes. Nós não podemos permitir que a ira dure mais do que o necessário. E ira é um momento. Não pode se tornar um estado. Você não pode se tornar um iracundo constante. Isso é um cão raivoso. Você não pode se descontrolar. Você não pode ceder à raiva. Você tem que resolver as coisas. E deixe-me, se você pode me permitir dizer isto. Resolva as coisas rapidamente. Ou resolva enquanto é dia. Ou resolva enquanto é tempo. Enquanto há tempo. Não permita o acúmulo de ressentimento. Você sabe que isto faz mal. Não dê espaço para o mal. Seja um canal de paz e não de contenda. Eu preciso ser um canal de paz na minha família. Eu preciso ser um canal de paz no meu relacionamento. Eu preciso ser um canal de paz no meu trabalho.
Eu preciso ser um canal de paz na sociedade em que eu estou inserido. Eu preciso ser um canal de paz neste mundo. Jesus é o nosso maior exemplo, ele é o pacificador. Mas Jesus veio trazer espada. Ele veio trazer contenda. Mas Jesus disse: quem viver pela espada, morrerá pela espada. Não é a espada que Jesus deseja que nós venhamos a manejar, é a palavra da verdade. É o evangelho da paz. Qual é o grande problema do acúmulo de ressentimento? O acúmulo de ressentimento produz em nós uma coisa que a Bíblia chama de raiz de amargura. E o problema de uma raiz, meu amado irmão, minha amada irmã, é que raiz se espalha. Raiz se alastra. E a amargura faz mal tanto a nós quanto a outros, porque a amargura, raiz de amargura, se espalha. Existe contaminação. Contaminação a tal ponto que a Bíblia diz: tal é a raiz, assim será o fruto. Nós não fomos chamados a darmos frutos amargos, nós fomos chamados a darmos frutos doces. Nós não podemos permitir que isto aconteça nas nossas vidas. Que não sejamos um canal de paz por causa do acúmulo de ressentimentos que nos leva, ao final, termos raízes entranhadas de amargura. Gente amarga, gente que fala, e não é um mel, é fel em suas palavras. Nós não podemos permitir isso. Nós fomos chamados para buscar ativamente paz e reconciliação. Esse é nosso ministério. Essa é a nossa palavra. Nesse mundo que é marcado, e é marcado pela violência, pelo ódio, o que o mundo precisa é de paz. E se existe um canal de paz para este mundo, somos nós. E por isso nós temos que ser pacificadores, promotores da paz. Eu volto a dizer, a paz, a verdadeira paz, não é apenas a ausência de conflitos, mas é a presença de tudo que é abençoado. Ai, eu preciso produzir paz, porque produzir paz é produzir bênção em plenitude. Por isso a Bíblia diz, quando você entrar numa casa, ministre sobre essa casa. Porque às vezes saudar a casa não tem a força suficiente do que Jesus quis dizer. Ministre sobre esta casa a paz. Ou seja, você está levando a paz. Você está levando a paz. Ministre sobre essa casa a paz. E se essa casa for digna de reter a paz, de receber a paz, de ficar com a paz, de ter todas as bênçãos que esta bênção traz, a paz, essa casa receberá. Mas se ela não for digna,
se ela rejeitar a paz, se ela não quiser a paz, porque no que depender de nós, tenhamos paz. Mas não depende só de nós. A Bíblia diz: a paz voltará a você. E eu concluo dizendo uma coisa a você: ministre a paz. E se eles não quiserem a paz, não perca a paz. Mantenha-se em paz. Tenha paz. Não deixe de ser um promotor da paz, um pacificador, porque eles não querem a paz. A Bíblia não diz: eu sou pela paz. Mas eles teimam pela guerra. Mas não perca a paz, porque os outros não querem a paz. Não entre no espírito deste mundo. Somos filhos de Deus. Somos agentes de transformação. Somos promotores ativos, esforçados da paz. Não somos observadores. Nós somos promotores. Nós promovemos, nós trabalhamos, nós temos proatividade, nós nos esforçamos, nós temos pelas pessoas, pelos que sofrem, empatia, compreensão. Nós somos do diálogo, nós somos da reconciliação, nós temos foco na harmonia, nós temos um esforço ativo pela paz. É assim que nós devemos viver como dignos embaixadores de Cristo, restaurando relacionamentos, fazendo conexão com Deus e criando um impacto neste mundo de violência, de ódio, pelo poder da paz, que excede todo entendimento, pelo amor, que é vínculo de toda perfeição. Senhor nosso Deus, eu entrego esta palavra e eu peço que o Senhor me ajude para que vivamos essa palavra. Senhor, que nós não cedamos à inimizade, a um estado de ódio, de aversão, de hostilidade, ou mesmo de conflito. Que nós possamos, Senhor, vencer esta obra que é obra da carne. E que possamos, ó Deus, viver plenamente o amor, porque o amor se opõe a tudo isto. Senhor, nós não queremos viver um estado de hostilidade, um estado de oposição, uma oposição profunda contra outros. Antes, nós queremos ser dignos filhos de Deus e reconhecidos no nome de Jesus Cristo. Amém e amém.